Bora, gente, começar, ou melhor, dar continuidade à nossa aula, né? Aula 13 de cirúrgica. Hoje a gente já vai falar das complicações do pós-operatório, certo? Deixa eu adiantar que hoje não vai ter apostila. A apostila, quer dizer, vai ter apostila, mas eu só vou enviar a apostila de vocês com a próxima aula, para não ficar um pedacinho hoje, um pedacinho amanhã. Então, eu já vou deixar tudo uniforme. Então, na próxima aula, eu mando a apostila contendo esse assunto e o assunto da próxima aula, certo? Então, assim, o que foi que eu venho dizendo a todos vocês com relação ao pós-operatório? Pós-operatório é um período crítico, a gente já sabe disso. A gente já sabe que não é porque houve a cirurgia que os problemas todos já foram resolvidos. Ao contrário, podem surgir novos problemas e sérios. E uma das complicações que a gente tem, né, varia desde das questões dos dados vitais até a própria região que foi feita a cirurgia, certo? E aí a gente vai vendo aqui aos pouquinhos o que é que acontece, o que é que a gente pode fazer para prevenir. Voltando a dizer que a gente já sabe, quando você tem um paciente que tem um pré-operatório bom, provavelmente tenha certeza que o pós também vai ser, certo? Claro, evidentemente, que tudo isso atrelado às condições de saúde do seu paciente. Então, veja só, as complicações pós-operatórias podem também ser gerais, especiais ou específicas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Pós-operatório, complicação, qualquer anormalidade, vai ter. A complicação necessariamente nem tanto, mas as anormalidades vai ter. Por que vai ter, Pro? Porque a gente já sabe que é um procedimento invasivo. Então, de qualquer sorte, nem que seja uma dorzinha local, ele vai ter. O sangramento ele vai ter. O enjoo ele vai ter. Que a gente pode dizer assim que seriam... A gente não pode dizer que são normais, mas que são esperados, certo? Então, a complicação geral é aquela que pode acontecer com qualquer paciente. De João a Maria, da mais pobre à mais rica, de um problemazinho no dedo até um problema cardíaco, em qualquer pessoa, em qualquer situação. Independente do tipo de procedimento cirúrgico, como hemorragia, atelectasia, daqui a pouco eu digo o que é isso. Atelectasia pulmonar, insuficiência renal aguda e doença tromboembólica, certo? O que é uma atelectasia? Todo mundo sabe que nos pulmões, o órgão, ou melhor, a área responsável precisamente pelas trocas gasosas são os alvéolos. Os alvéolos são saquinhos, assim, você sabe que eu tenho um problema de me direcionar para a câmera, viu? Assim, saquinhos. E que, no momento em que você, inspira, enche os alvéolos de ar. Quando você expira, joga o ar para fora. Então, o alvéolo ele funciona assim, inspira, expira, inspira, expira. E esse deslizamento é por conta da substância surfactante. Isso aí é anatomia. Todo mundo aí já sabe o que é. Substância surfactante que é como se fosse uma geleia, uma gordura no interior dos alvéolos e que possibilita esse deslizamento para que ocorram as trocas gasosas. No momento em que essa gordura diminui ou tem ausência, quem fuma, a nicotina faz isso, ela resseca essa gordura. Então, o que vai acontecer? Ele vai, inspirou, expirou, inspirou, expirou, inspirou, grudou. As paredes alveolares grudaram e aí o deslizamento, não tem como fazer. Então, isso é a atelectasia pulmonar. A gente fala muito nisso em obstetrícia, né? A criança, quando o médico fala assim, o pulmão está maduro, não está? E às vezes a criança nasce com menos de 9 meses, mas para nascer ela precisa estar com o pulmão maduro.
E pulmão maduro é exatamente a presença da substância surfactante no interior desses alvéolos. Então, a atelectasia pulmonar é exatamente o colabamento das paredes alveolares, impedindo, assim, as trocas gasosas. Vamos lá. Tudo isso é anatomia, certo? Lembra que eu disse, olha, quando você tem uma boa anatomia cirúrgica, ó. Quais são as complicações mais comuns? A gente vai devagarzinho, certo? Vamos fazer de conta que ninguém aqui viu fundamentos de enfermagem. Isso porque eu sei que existem alguns alunos que não viram ainda, certo? Vamos lá. Alterações dos sinais vitais. Temperatura, ó, temperatura, pulso, respiração e APA, certo? Esses dados vitais dão uma resposta, né, orgânica para a gente, né? Nos mostra como é que estão o metabolismo. E isso precisa estar muito certinho, certo? A gente sabe que a tensão teórica, ou desculpa, a temperatura, teoricamente, o que serve, ou melhor, o que serve de parâmetros é 36,5, 37 graus centígrados. Pronto. Acima está com febre, abaixo está com hipotermia. Então, acima está com hipertermia e abaixo está com hipotermia. O pulso, né? Ele tem que estar. O pulso é o reflexo dos batimentos cardíacos, certo? E ele vem aproximadamente, ele tem assim, aproximadamente 60 batimentos por minuto, certo? A respiração você tem de 16 a 20 incursões por minuto e a nossa pressão arterial, que hoje, teoricamente, de 14 por 8, mas ainda existem literaturas que é 12 por 8. Então, assim, são parâmetros, né, que tem que estar dentro do equilíbrio, certo? Então, ó, as alterações dos sinais vitais possibilitam a identificação precoce de um choque, por exemplo. A gente até já citou, daqui a pouco a gente vai falar de novo sobre ele. Do choque, provavelmente um paciente que possa estar... Não existe só um tipo de choque, mas o mais provável, diante de um procedimento cirúrgico, é o choque hipovolêmico. Ou seja, o paciente está perdendo o sangue internamente, está tendo uma hemorragia interna, certo? E aí você só vai saber como é que chama... que isso está acontecendo através dos sintomas clássicos. Sudorese intensa, não é? Pele fria e pegajosa, pulso taquiesfígmico, ou seja, está acelerado e muito fino, certo? Se tiver a condição de verificar a pressão, vai estar lá embaixo, vai estar com hipotensão, vai estar com já que a velocidade circulatória está sendo perdida, provavelmente ele vai estar com a temperatura baixa. Então, são sinais clássicos de quem está chocando. É um termo muito usado a um paciente que está perdendo sangue internamente. Então, possibilita a identificação precoce do choque, que é a intercorrência mais grave, muitas vezes fatal. Um paciente que está chocando e você, como profissional, não consegue perceber que ali pode ser um choque hipovolêmico, pode levar o seu paciente ao óbito. E aí, no momento em que você vai descobrir, no momento em que você vai constatar, já é tarde demais, certo? Assim, estes controles devem ser realizados até que o cliente estabilize suas condições físicas. Então, veja só, gente. Vocês vão ver a questão dos sinais vitais quando tiverem, quem não deu fundamentos, quando der fundamentos. E vocês vão perceber que os sinais vitais é a nossa base da enfermagem para o controle, para o acompanhamento do nosso paciente. Um paciente, seja ele qual for, de que unidade esteja, de que procedimento tenha sido feito, geralmente você começa a verificar os sinais vitais a cada 15 minutos, depois a cada meia hora, depois a cada 1 hora e depois, dentro dos padrões, geralmente são feitas as verificações 3 vezes ao dia, de forma básica, certo? Mas é importante que você saiba que aí são dados numéricos que todo organismo tem para que sirva de parâmetro para você. Como é que eu vou saber se a pressão dela está alta, se está baixa, se eu não souber qual é aquela que tem a estabilidade, qual é aquele valor que é estável? Sempre foi 12 por 8, ou seja, 120 por 80. Hoje, algumas literaturas já estabelecem 14 por 80. O fato é que o 12 por 80, 120 por 80 ainda está dentro
da literatura. Então, é importante que você tenha um parâmetro. Como é que eu vou saber se está com febre ou se não está, se eu não sei qual é o valor? Graças a Deus, no caso do termômetro, ele vem, né, sinalizando 37. Mas 36,5, 37 está de bom tamanho. Então, os dados vitais, o nome já está dizendo, são dados do metabolismo orgânico, que se é dado numericamente, para que você tenha uma noção do equilíbrio daquele paciente, organicamente falando, certo? Atentar para possíveis convulsões, principalmente para aqueles pacientes que tem problema com a temperatura, que ele está febril. E as convulsões podem acontecer, né? São as contraturas. Quem teve comigo saúde mental viu que a epilepsia, o quadro básico da epilepsia é exatamente a convulsão, certo? A epilepsia de grande mal. Mas é só para exemplificar que a convulsão são as contraturas involuntárias daquele indivíduo. Começa a se bater, a febre faz isso, certo? Respiração. Esta pode estar alterada por efeito do anestésico, já que deprime a inervação frênica do indivíduo, que deprime o sistema nervoso ou por obstrução das vias aéreas devido à aspiração de vômito ou secreções. A gente sabe que por conta da anestesia, principalmente no momento em que vai passando o efeito anestésico, um dos efeitos colaterais é o vômito. Por isso que a gente tem que fazer o quê? Lateralizar a cabeça do nosso paciente. Repare que tudo isso a gente já tocou lá atrás. E eu gosto muito de fazer isso, puxar assuntos lá da frente, já fazer agora. Porque quando a gente citar, fica mais fácil de vocês entenderem, certo? Hipertermia. E aí, veja só, lembra que eu disse que a cama de operado tem que ter o cobertor. Para quê? Porque o paciente que sai da sala operatória vem com frio. Então, você coloca o cobertor para evitar justamente esse frio. Então, no caso de uma hipotermia, ou seja, da temperatura muito baixa, você tem que fazer o uso desses agasalhos, do cobertor, de colocar um agasalho melhor nesse paciente. Mas, se por acaso ele tem febre, esse cobertor, esses agasalhos não podem acontecer, para justamente o que você quer é diminuir a temperatura deste paciente, certo? Pode usar também compressas frias nas regiões inguinais, aqui da apoio do pescoço, debaixo do braço, certo? O banho, se ele puder, claro, evidentemente, um banho para fazer o resfriamento, certo? Mas quando você bota bolsas frias debaixo da axila, aqui na carótida e na região inguinal, que é entre as pernas, né? O que a gente chama na virilha, né? Também ajuda bastante, certo? Isso, gente, é se realmente houver a necessidade. Que aqui para nós, que ninguém nos ouça, quando acontece qualquer tipo de instabilidade nos dados vitais, é a medicação logo de imediato. O médico já medica logo. Até porque a gente não, é como se a gente não quisesse arriscar, pagar para ver, certo? Mas é uma hora que o médico não está naquele momento, ou está ocupado. Enquanto ele não vem, você pode usar de alguns recursos, né, para poder minimizar essa febre. Diminuição da pressão arterial e pulso ocasionada pela perda de sangue durante a cirurgia, efeito do anestésico ou mesmo mudança brusca de posição. Ó, gente, um paciente, quando termina a cirurgia, se ele se levantar abruptamente, ele vai ficar tonto, vai cair, vai romper os pontos, vai ser uma miséria só. Lembre-se que a cirurgia você teve contato com a parte interna do organismo do indivíduo. Ele perdeu sangue. Foi hemorragia? Não, não é hemorragia. Ele não perde o sangue? Toda cirurgia não tem uma perda de sangue? Essa perda de sangue ocasiona um desequilíbrio, que ele só vai se recuperar horas depois que voltar da recuperação pós-operatória. Então, qualquer tipo de situação pode fazer com que a pressão dele diminua. Pode ter sido essa perda de sangue, né? O pulso pode estar rápido demais. Lembra que eu disse que o paciente que está chocando, perdendo sangue, a impressão que o indivíduo tem é que o pulso também diminui. Não, ele aumenta. O pulso, isso que a gente olha aqui, isso aqui batendo, é o reflexo do batimento cardíaco.
O que bate aqui é o reflexo do batimento cardíaco. Então, assim, ao invés dele bater mais lento, ele está batendo mais rápido para suprir uma necessidade, para compensar esse sangue, ou melhor, esse aporte sanguíneo que não está conseguindo chegar a contento de onde deveria. Então, o pulso vai estar taquesfígmico. Taque de velocidade está acelerado, esfigmia de estar fino. Você precisa encalcar bastante a mão para você sentir o pulso. Está fraquinho, entendeu? A hipotensão arterial é a complicação precoce mais frequente encontrada nas pessoas submetidas à anestesia da RAC, certo? Devendo ser corrigida com hidratação rigorosa quando o paciente deixa a sala operatória. Ele vai com o soro, um aporte de soro, certo? Ele vai para lá com uma venóclise, certo? E ali é para fazer a reposição daquilo que ele perdeu, né? Aquele soro que está ali está repondo a perda sanguínea que ele teve durante a cirurgia. Ele tá tentando, através dessa venóclise, recompor a volemia. Fazer com que a velocidade, fazer com que o transcurso desse sangue ocorra de forma o mais rápido possível. Mantendo-se o cliente na posição de Trendelenburg. Qual é a posição de Trendelenburg? Os pés elevados e a cabeça mais baixa, não é? Para que o retorno venoso seja o mais rápido possível. Para melhorar o retorno venoso e administrar também oxigênio. Tudo isso sob prescrição. Obviamente, se você tem pouco sangue circulando, botou uma venóclise de soro lá para o paciente, o oxigênio vai ser muitas vezes necessário, porque pouco sangue circulando significa que, consequentemente, vai ter pouco oxigênio. Não são as moléculas, não são as hemácias, a hemoglobina que carrega o oxigênio dentro da circulação. Se ele tem pouco sangue circulando, não vai ter muito oxigênio, certo? Vamos lá. Saímos, né? Agora vamos saímos dos dados vitais. Nós estávamos, alterações dos sinais vitais. Agora nós vamos para alterações neurológicas. E a mais comum, a mais frequente é a dor. Né? Não existe nenhuma cirurgia que no local da cirurgia não vá doer. Não vou lhe dizer que é uma dor constante, intensa, mas muitas vezes até pode ser aquela dor que só você só vai sentir que ela está ali quando você tocar no local, certo? Por conta do trauma mecânico local, né? Do ato da incisão, do ato da sutura. Tudo isso faz com que haja uma dor local. Então, o mais comum é a que ocorre na região alvo da cirurgia. Quais são os cuidados que a gente tem que ter com essa situação? Administrar analgésicos prescritos. Você vai ver, vocês viram em farmacologia, o médico vai prescrever lá, vamos supor, dipirona. Aí ele bota assim, SN, se necessário. Ou seja, todas as vezes que esse paciente se queixar de dor, não precisa que você vá pedir ao médico para fazer uma prescrição. Já está lá no prontuário, você só vai lá ver qual é a medicação, qual é a quantidade, qual é o tipo da medicação, se é um comprimido, se é líquido, se é uma intramuscular, se é uma endovenosa, vai administrar e vai anotar no prontuário, dizendo que o paciente queixando-se de dor no local da incisão cirúrgica, necessitando administrar medicamento. A redação de como você vai colocar no prontuário é sua, fazendo ver que toda vez que você redige alguma coisa no prontuário, tem que ser com termos científicos. Não pode ter erros ortográficos, erros gramaticais, como tem muito. Vocês sabem disso, né? E às vezes quando eu corrijo uma prova que é subjetiva, eu vejo absurdos. Mas afrouxar ou trocar os curativos. Às vezes o próprio curativo está muito apertado, né? Aí você folga um pouquinho, solta as bordas
e só folga um pouquinho, viu? Agora, tudo isso, gente, tem que ser feito. Eu vou ver, inclusive, a forma de vocês fazerem, mostrar para vocês como é que se faz um curativo cirúrgico, viu? Vocês precisam técnica séptica, né? As mãos lavadas, né? Altamente higienizadas e pegar de uma forma que não toque. Você não vai trocar o curativo ali naquele momento, você só vai folgar. Então, se possível, faça com pinça, porque a pinça já vem estéril, aí você vai tirando pelas bordas e depois, com a mão mesmo, com luva estéril, você aí, ó, coloca ali. Aperta um pouquinho. Aliviar a retenção de urina e fezes. Acontece muito depois da cirurgia, por conta da até anestesia, os esfíncteres retêm. Ah, não fez a lavagem antes? Fez, mas às vezes, vamos supor, a urina. Nem tanto as fezes, né? As fezes só depois que você começa a ingerir algum tipo de alimento, né? E aí você começa a acumular algumas na ampola retal e aí você tem medo, que o problema do paciente é o medo de defecar, é o medo de urinar, com medo dos pontos. Eu tenho medo, doutora, dos pontos abrir. E não pode, né? A eliminação tem que acontecer, porque a distensão do globo vesical, a distensão da ampola retal pode fazer com que essa dor aumente, ou a dor seja em decurso da pressão dessas ampolas em relação à ferida cirúrgica. Fazer mudança de decúbito é imprescindível. O paciente que fez a cirurgia, ele precisa mudar de decúbito. Não pode ele permanecer o tempo todo, porque ele vai dar problema a nível pulmonar e pode ocasionar em sérios problemas depois. Então, deve-se fazer a mudança de decúbito, ou com seu auxílio, se ele por acaso tiver medo, ou até se ele tiver com muito medo, você calça ele, né, com as almofadinhas, para poder ele não desvirar. O fato é que precisa, e outra, para prevenção de escaras. Não só por conta dos problemas pulmonares, certo? As pneumonias da vida, as infecções pulmonares, mas também por conta das escaras. Então, é imprescindível essa mudança de decúbito. Apoiar segmentos do corpo em colchins e aplicar compressas frias ou quentes, se houver necessidade. Você está vendo que aquela área está muito está começando a ficar roxeada. Então, vamos fazer compressas ali para poder aliviar. Certo? Porque naquele momento em que ele está pressionando, vai haver retenção de sangue naquele local. Vai se formar hematomas, possivelmente, futuramente, escaras, abrem ferida, olha o problema. Então, os coxins que eu estou falando, suas almofadas, calçar ele, certo? Eu acho que eu botei uma gravura aí. Escurecer o ambiente e diminuir os barulhos, estimulando o cliente a repousar e ou proporcionar-lhe algo que o distraia, por exemplo, televisão, música, revista. O que você quer aí no caso do barulho, de diminuir a luz, é induzir ele ao sono, que quando ele dorme, ele acalma mais. Ou distrair, se ele assiste uma televisão, se ele ouve uma música, se ele está vendo uma revista, ele acaba distraindo e esquecendo um pouco da dor, certo? Até claro, você vai dar a medicação, mas até a medicação passar, pelo menos para dar um conforto a esse paciente. Também comum a cefaleia após a RAC. Quem já tomou sabe, né? Dá uma dor de cabeça desgramada, né? Dá uma pontada assim que se você não, né? Mas aí por que é isso? Pela saída de líquor durante a punção lombar realizada para a introdução do anestésico. É por isso que acontece essa cefaleia. Aí o que você pode fazer? Recomenda-se colocar seu paciente em decúbito baixo, ou seja, em posição supina, que é a mesma decúbito dorsal, é a mesma coisa. E dar-lhe hidratação adequada por via oral ou venosa, bem como os analgésicos prescritos. Então, aí é só para chamar a atenção de vocês que no caso de uma RAC, né, essa cefaleia pode ser por conta dela, né? E aí você vai administrar o analgésico, mas deixa a posição dele, vai melhorar bastante se você colocar ele em decúbito dorsal, tá bom? Outra ainda, outro desequilíbrio neurológico, a sonolência.
Lembra que eu falei da narcose e da seminarcose, né? É um reflexo da anestesia geral. Você, quando toma anestesia geral, você vem dormindo e está lá dormindo, ou seja, você chama seu paciente, ele não lhe responde. Ele está dormindo, ele está em narcose. Ele vai começando a acordar, ele fica semi-sonolento, às vezes dando meio que a língua embolada, semi-narcose, certo? Então, assim, tem que se ter cuidado, porque se ele demora muito tempo de acordar, apesar de que vocês sabem que ele só sai de lá do centro de recuperação pós-anestésica lúcido, mas pode acontecer e acontece muito de você receber na enfermaria um paciente ainda em narcose e tem que ficar atento, né? Aí, às vezes, o anestesista vem, dê uma olhadinha, mas tem que voltar correndo porque tem mais paciente lá atrás, lá em cima, certo? Então, ó, certificação do seu nível de consciência. Como é que eu sei, Pró? Como é o nome do senhor? Ele vai dizer, o senhor sabe que dia é hoje? Sabe onde é que você está? Sabe o que foi feito com o senhor? Ele vai lhe respondendo. Ele vai estar orientado no tempo e no espaço. Ou seja, o nível de consciência dele vai estar começando a ser recobrado. Deve ser sempre verificada mediante alguns estímulos. Aí pergunta, estímulo tátil. Às vezes um beliscãozinho. É um beliscãozinho, viu, gente? Dá um beliscãozinho ou dá uma furadinha só para ver se ele vai sentir o reflexo doloroso. E as alterações comunicadas o mais rapidamente possível, pois podem indicar complicações graves, como, por exemplo, hemorragia interna. Certo? Lembra que eu contei a história da colega que o paciente muito calmo, ele estava chocando. Então, tem que se ter esse cuidado, né? Você está pegando o paciente está gelado, está suando frio e não está ali, está meio assim, lento do pensamento. Chama-se atenção depois de uma cirurgia. Soluço, suas causas mais comuns. Aqui eu não ia explicar o que é um soluço, todo mundo sabe o que é um soluço. Suas causas mais comuns são a distensão abdominal e a hipotermia, a frieza, né? E a distensão abdominal, cheio de ar lá dentro. Pode solucionar com aspiração ou lavagem gástrica na distensão abdominal, né? Ele andar quanto mais rapidamente, se não houver contraindicação desse paciente deambular, melhor para ele, tanto para a respiração quanto para a própria ferida respiratória, ou ferida cirúrgica, certo? Aquecimento do cliente hipotérmico e mudança de decúbito. Aí tá não sei se eu botei aqui, não. Um exercíciozinho que se faz com esse paciente em colocar um saco, né, na boca e assoprar. Ou seja, você assopra e ao mesmo tempo você aspira esse ar, né? Que aí o CO2 vai fazer todo o processo para minimizar esse soluço, né? Isso se realmente houver necessidade. Também prender a respiração é interessante também. Dar um pouco de água se já tiver liberado a nutrição dele, certo? Ou seja, alguns recursos para minimizar, porque esse soluço, cada vez que ele dá, deve doer o local da cirurgia. Então, veja só. Soluço é grave? Não. Mas pode complicar o penso cirúrgico. Sonolência é grave? Não. Efeito anestésico, mas pode complicar? Pode. Ou seja, existem quadros que são frequentes, mas que podem vir a se complicar. Então, tem que ficar atento. Vendo um soluço de um paciente, quer ver uma coisa? Você não pode dar... Não, deixa mais para frente. Eu já falei até nisso, mas deixa mais para frente. Complicações pulmonares são as complicações mais sérias e frequentes no pós-operatório. Ó, gente, complicação pulmonar, até por conta da falta da mudança de decúbito, se vocês viram nesse instante, pode ocasionar em problemas pulmonares, certo? Principalmente em pacientes que são obesos, fumantes, idosos e naqueles com outros agravos clínicos. Não precisa nem explicar, né? A questão da obesidade, aliás, a obesidade ela é um fator
de complicação em diversos fatores, né? Em cicatrização, na questão da ferida operatória, na questão da circulação, tudo isso é um agravante. Fumante não precisa nem a gente questionar, o idoso também, pela imunização dele que é baixa, certo? E outras patologias secundárias, ok? Reconhecimento precoce dos sinais e sintomas. Que sinais e sintomas são esses? Paciente chegou da cirurgia e ele apresenta cianose. Como é que a gente vê a cianose? Ó, aperta o dedinho, ó, apertou, ficou vermelhinho, as extremidades estão oxigenadas. Se fica roxa, está cianótica. Vamos levar em consideração que, inicialmente, assim que ele chega, às vezes vem com a extremidade cianótica por conta do ar-condicionado lá de cima, por conta de toda a questão circulatória que está comprometida. No entanto, aquele paciente que depois da sala operatória foi para o CRPA, automaticamente ele só vai sair de lá quando ele tiver com todo o seu metabolismo pronto. A gente já sabe disso. Dispneia, ou seja, dificuldade respiratória. Tiragem intercostal, a pessoa respira e você vê, né, no tórax, principalmente aqui do lado, nas costelas, um afundamento para ele respirar. Ele tem uma dificuldade tão grande de respirar que parece que quem tem asma tem isso, né? Aí você vê afundar nas costelas. Então, a tiragem intercostal. Batimentos de asa do nariz. Ou seja, aqui na respiração, quem tem asma também tem, né? Você vê o estremecimento daqui. Tudo isso por conta da dispneia. E agitação. Ora, se ele está com problema respiratório, a oxigenação dele está comprometida. Então, ele fica agitado. É como se estivesse com sufoco. Ou seja, são determinados quadros que tem que chamar a atenção de vocês. Quando o seu paciente chega, você vai olhar ele como um todo. E essas coisas têm que ser levadas em consideração. Certo? Às vezes ele até... E evitar que ele converse muito. Imagine que se ele conversa demais, gases vão ser produzidos e os gases fazem uma tensão local, principalmente se a cirurgia for a nível abdominal, for a nível cardíaco. A tensão vai fazer com que, além de doer demais, haja uma pressão no local. Então, evitar falar demais, o que é difícil, viu, gente? Cuidados como movimentação e deambulação precoce. É importante para que as complicações pulmonares não ocorram. Lateralização da cabeça do cliente com vômito. A gente já falou sobre isso. Ele pode broncoaspirar e aí levar a complicações e infecções pulmonares. E na infusão de soluções venosas pelos membros inferiores para evitar a formação de trombos e embolia pulmonar. Então, dá preferência nas instalações a nível de membros inferiores, certo? Que muitas vezes ele já vem do próprio centro cirúrgico assim, certo? Com isso, gente, eu não estou dizendo que todo paciente que sofreu uma cirurgia, que tomar uma anestesia geral, vão ter complicações pós-anestésicas, não. Vão ter complicações pós-cirúrgicas? Não. A gente é que precisa saber dessas complicações, da possibilidade, para que a gente fique atento. Atenção! Normalmente, a causa dessas complicações é o acúmulo de secreções brônquicas, daí a ausência de mudança de decúbito promove isso, cuja remoção pode ser favorecida pela fluidificação. E aí o médico vai dizer como vai ser essa fluidificação. Né? Como é que a gente fluidifica uma secreção brônquica? Ou administrando líquido por via oral, se ele puder, até por via venosa também pode ser. Processo de tapotagem. O que é tapotagem? Vamos fazer de conta que aqui é as costas do paciente. O que é tapotagem? Ó, de baixo para cima, ó, a mão em concha, batendo, para que a secreção consiga sair, certo? Se também não houver contraindicação. A expectoração é o meio natural de expeli-las, o que ocorre pela tosse. E a tosse é imprescindível. Só que o paciente, por meio dos pontos se romperem, não quer tossir como deve. E aí tem que falar com ele. Aí você sente que está começando a ter secreção. Olha, não tem coisa pior do que um paciente cheio de secreção num pós-operatório. É o inferno. Não vai deixar ninguém dormir e pode ocasionar e pode voltar para a UTI. Então, o que a gente não quer. Repare que tudo isso você pode falar antes da cirurgia.
para que ele saiba que a tosse, para ele, é um mecanismo de defesa, é o seu cão de guarda. Assim, o cliente deve ser estimulado a hidratar-se, realizar os exercícios respiratórios e não inibir a tosse. E aí a gente pode ficar muito tranquilo, porque existem os fisioterapeutas para isso lá no hospital, certo? Mas às vezes você procura um desgraçado e não acha. E precisa que seja pelo menos para dar um conforto ao seu paciente. E aí, se não houver contraindicação, vamos fazer uma tapotagenzinha. Ô, gente, peraí ainda. Deixa eu ver aqui só quem tá batendo aqui, peraí. Aí larga a aula aqui no meio. É isso mesmo. Desculpe, gente. Desculpe. Mas é que tem coisas que nem eu mesmo entendo o que acontece comigo. Desculpe. Bora cá. Ai, Deus. Paciência. Bora lá. Desculpe. Viu como eu estava dizendo? Então, os fisioterapeutas, né, estão no hospital, estão nos hospitais justamente para isso. Mas, às vezes, a gente precisa auxiliar antes da chegada deles, certo? Aí a gente faz a tapotagem, a gente faz vai incentivar a deambulação desse paciente. Então, fazer com que ele saia andando um pouquinho. É importante que isso aconteça, viu? Quanto mais tempo o paciente ficar no leito, é pior para ele. E aí, isso aí, na verdade, quem faz esse tipo de situação é o fisioterapeuta. Ele vai colocando, ele vai posicionar o paciente, ele vai pressionar, ele vai exercitar. Mas, assim, existem coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, tossir. O paciente não quer tossir. O paciente está agoniado. Pede para ele deitar, colocar o travesseiro em cima, pressionar o local da cirurgia e tossir. Ele pode até fazer isso aqui, ó. Entrelaçar. A mão vai funcionar como um músculo acessório. Colocar em cima para poder evitar que na hora que ele vá tossir, essa sutura possa se romper, certo? Então, aqui, geralmente, quem faz isso, tudo isso aqui é o fisioterapeuta, certo? Broncopneumonia, outra complicação.
por conta até da aspiração do vômito. Daí a importância da lateralização da cabeça. Não deixe seu paciente deitado com a cara para cima, porque ele pode tossir. O vômito às vezes sai. Inicialmente, quando ele chega, aqueles pacientes que chegam em narcose, às vezes ele coloca o vômito, ele nem sente a hora que o vômito sai. Quando sai, ele broncoaspira. E aí vai para o pulmão e olha a infecção, sem necessidade. Então, a principal complicação e acontece devido à aspiração de vômitos ou alimentos, êxtase pulmonar, ou seja, a compressão dos pulmões, infecção e irritação por produtos químicos, certo? Ou seja, algum tipo de produto químico que vai ser inalado, isso pode fazer com que irrite, né, os pulmões. A atelectasia, que eu já falei o que era, que é o colapamento dos alvéolos. A embolia pulmonar, que é a obstrução dos canais por um êmbolo qualquer, por um motivo qualquer, saiu de um determinado local e foi se alojar exatamente a nível de alguma artéria, algum canal pulmonar. Então, são os problemas pulmonares. Os problemas pulmonares são, assim, como é que se diz? São mais frequentes do que a gente possa imaginar, certo? Então, é importante que você fique atento aos problemas que venha a ter a nível pulmonar. Uma dispneia que seja, certo? Olha aqui a atelectasia. Ó, imagine aqui, ó. Aqui, essa daqui tá melhorzinha. Pulmão normal e um pulmão colabado. Ou seja, essa distensão, esse encher e esvaziar com o colabamento alveolar, olha o que acontece. É como se ele ficasse atrofiado. Então, tem que se ter cuidado, certo? Então, mas a melhor explicação para a atelectasia é exatamente aquela que eu falei nesse instante, né? Em que você inspira, expira, inspira, expira, e aqui colabou é a atelectasia pulmonar. E aí vai dar exatamente esse atrofiamento a nível pulmonar. Vai comprometer. Pulmão colabado é um pulmão como se estivesse atrofiado. Ele perde a elasticidade. Bora? Vamos continuar. Complicações, é complicação, é coisa. Complicações urinárias, né? Uma delas, a infecção urinária. Essa infecção, gente, geralmente, no que está relacionado a cirurgias, é a técnica, certo? O que mais está interligado é a técnica, uma técnica inadequada. Essa técnica inadequada tende a levar a problemas a nível né? Esqueci o nome, a uretra, né? Essas infecções, muitas vezes o passar de uma sonda, o manuseio do local, uma higiene inadequada, até a mão do próprio paciente, às vezes toca, pode levar a infecção. Ou seja, a infecção urinária tem como falha principal a técnica de sondagem vesical. Prender demais a urina, certo? Ou seja, são causas mais simples, mais frequentes da infecção. O que é que o paciente apresenta no caso de uma infecção urinária? Peraí, gente, que o calor tá demais. Hipertermia, ou seja, febre. Toda infecção tem uma febrezinha. Disúria, que é a dificuldade de urinar. Às vezes, ou força demais para urinar e não sai a urina, que por conta da retenção, que a gente vai falar dela daqui a pouco. A gente, inclusive, já falou dela, né? Ou ardência no ato de urinar. Ardência.
certo? E alterações nas características da urina, ou seja, uma urina que está mais concentrada, né? Mais amarelada, significa que quanto mais tempo uma urina fica retida, mais concentrada ela se apresenta ao sair, certo? Retenção urinária, bexigoma, causada também por sondas fechadas ou torcidas, ou seja, algum obstáculo na sonda que está impedindo que flua, né? Mas às vezes tem aqueles pacientes que não estão fazendo uso de como é que chama? De sonda. Às vezes, pela própria ação da anestesia, o esfíncter uretral fica comprometido. Ela fechou o esfíncter lá da bexiga, né? Do esfíncter uretral ficou fechado pela ação da anestesia, né? A anestesia passou e até ela voltar ao normal demora um pouquinho. E aí começa a reter urina. Olha aqui o que chama bexigoma, o globo vesical, ó. Se você tocar aí, ela sente a dor, aquela dor de vontade de fazer o xixi, né? Ela sente a vontade, ela força para a saída da urina, mas ela não consegue. É chamado de bexigoma. Condição de distensão da bexiga por acúmulo de urina, retenção urinária. Certo? Complicações gastrointestinais. Náuseas e vômitos, né? É uma bobagem, mas pode vir a complicar. Constipação intestinal, o peristaltismo fica comprometido por conta também da anestesia. E da mesma forma que o retorno da abertura e fechamento do meato urinário, o retorno dos movimentos peristálticos também demoram por conta da anestesia. Sede, vai sentir muita sede, vai dar água ao seu paciente? Não. Vai molhar um chumaçozinho de algodão ou de gaze e molhar os lábios daquele paciente. Que até hoje eu fico questionando se não é pior ou se é melhor. Mas ele sente essa sede, certo? E não pode, enquanto não for liberada a dieta, não vai poder ser dado, certo? Claro que geralmente quando quando a cirurgia, né, é uma anestesia de grande porte que tomou anestesia geral. Então a sede é também... Não seria uma complicação, mas ela pode vir a fazer sérias complicações, certo? Complicações vasculares. Já está se dizendo, né? A nossa circulação pode vir a ficar comprometida. Ou seja, paciente que fica muito tempo no leito, paciente que a gente não muda de posição no leito, pode provocar êxtase venosa, predispondo o aparecimento de trombose, tromboflebite e embolia, ou seja, trombose, um trombo qualquer, é como se fosse um coágulozinho que estaciona em um vaso e aí impede a circulação, ou um processo inflamatório por conta desse trombo, ou própria embolia, ou seja, um êmbolozinho que vai, se despenca de algum lugar e obstrui um vaso, vai ocasionar nesse quadro aí, ó para isso. Os pés desse paciente, né? Olha o inchaço, já abrindo em ferida, tudo isso pelo comprometimento circulatório, né? E isso, nas cirurgias cardíacas, isso é muito comum. Os médicos, inclusive, passam, receitam, né? Prescrevem, como é que chama? AS, né? O AS é um anticoagulante, ele fluidifica o sangue, evitando assim a formação de trombos. Então, geralmente, quem está em tratamento cardíaco, quem faz uma cirurgia cardíaca, o médico prescreve, né? Aqui é só o quadro do que pode resultar numa complicação de um vaso. Aqui os exercícios que aí não precisa necessariamente, claro, é o fisioterapeuta o responsável, claro que é, mas olhe, não há necessidade, caso você não tenha naquele momento a presença de um fisioterapeuta, que você chame, movimentos, de baixo para cima, os pés, tá vendo? Movimentos para os lados, né? Pro lado de dentro, pro lado de fora, né? Movimentos
circulatórios, já ajuda bastante e é nos membros inferiores que tem que acontecer isso, porque o retorno venoso tem que acontecer, certo? É como diz assim, para descer todo santo ajuda, mas para subir é complicado, certo? Então, assim, é complicado você permanecer muito tempo. Repare quando você fica muito tempo no trabalho sentado, o que acontece logo? Os pés começam a inchar. Né? A pressão, né, da bacia, né, sobre as pernas, e aí você começa a sentir as pernas pesadas, certo? Mudança de decúbito a cada 2 ou 4 horas, foi o que a gente falou. O paciente precisa dessa mudança de decúbito, com ou sem o auxílio da equipe de enfermagem, a movimentação, a realização de exercícios ativos e passivos. Ativos é quando o próprio paciente pode fazer seus exercícios. Passivo é quando tem a ajuda de um profissional, seja o profissional fisioterapeuta ou seja o profissional de enfermagem. Orientar o cliente para que não se levante bruscamente do leito. Se ele tiver de levantar, você auxilia ele no levantar, né? Segura no seu braço, certo? E aí ele levanta, bota ele sentado, manda respirar para oxigenar o cérebro, certo? Levanta devagarzinho e como é que chama? Melhora a oxigenação e dá-se uma certa, como é que se diz? Não é motivação, mas vamos usar esse termo motivação, não estou achando o termo, para que ele levante, ele tem força necessária para poder se levantar. E não de mais a mais, não precisa levantar de supetão, tem que ser com calma. Lembra que ele perdeu sangue, lembra que ele não é só a dor que vai incomodar, mas até a tontura, uma lipotímia momentânea por conta da perda de sangue pode acontecer. Então não há necessidade de levantar toda hora. Então essa mudança de decúbito já ajuda também bastante a cada 2 ou 4 horas. Vai depender muito do seu paciente. Vai depender muito da necessidade. Às vezes você bota o paciente agora em decúbito lateral, em menos de 1 hora ele já está sentindo dores e quer voltar a mudar de posição e você vai ter que mudar. Aí bota ele do outro lado, bota ele em decúbito ventral, se ele puder, bota em dorsal, bota sentado. Aqui o profissional segurando, né? Para poder ele não voltar. Aqui ele botou em decúbito lateral. Você pode pegar e calçar ele. Aqui eles colocaram um travesseiro entre as pernas, outro na frente dele, certo? Aqui tudo isso para calçar, para melhorar a posição. E até aqui colocaria assim um travesseiro aqui atrás, um outro aqui atrás do joelho dele, para evitar que ele voltasse. Você vê que aparentemente é uma pessoa idosa, certo? Ele não vai conseguir ficar solto, sozinho, na posição lateral por muito tempo. Aí você calça para poder suportar a posição. Aqui você já está vendo uma profissional tentando colocar o paciente dela sentado, né? É bem provável que aqui embaixo tem uma escadinha para que ele como é que chama? Coloque os pés para descansar os pés, melhorar o peso, diminuir o peso. Aí tem aqui um pouquinho, ou uma escadinha. Tá lá. Gente, deixa eu só pedir um pouquinho mais de desculpa, né? Não me canso quando eu faço alguma coisa que me incomoda, eu não gosto que aconteça essas coisas, né? De ter saído para largar vocês aqui numa gravação de aula e ouvir algumas coisas como eu ouvi, né? Aí me tira um pouquinho do sério. Não sei se já perceberam que eu fico meio que gaguejando, eu esqueço mais do que o normal, certo? Mas existem coisas que eu não me acostumo a ver e ouvir. Mas bora lá, deixa lá. Mas me perdoe, viu? É por conta disso. Bem, complicações na ferida operatória, certo? E a principal, hemorragia, né? Que a gente tanto fala, não tanto a externa, mas a interna. Mas aqui, como a gente está falando da ferida operatória, essa hemorragia também pode ser externa, que é visível, olha ela aqui, você está vendo, ou pode ser interna,
que não é visível. Olha ela aqui está a parte interna, em que um vaso se rompeu e o extravasamento de sangue está acontecendo, né? Então, essa situação daqui, em que a hemorragia é interna, é mais difícil de você identificar. E aí é o que eu disse dos sintomas que você precisa estar atento. Eu vou repetir de novo. Cianose, pele fria e pegajosa, sudorese intensa, certo? Se você tiver a oportunidade de ver, a temperatura vai estar baixa, a pressão vai estar baixa, mas de imediato você vai perceber a cianose do seu paciente, a pele fria e pegajosa e a sudorese intensa, certo? Olha aqui eu fiz questão de colocar essa gravura, claro e evidentemente, que para chegar a esse extremo, há uma necessidade de que você realmente deixe seu paciente ao léu. Olha, aqui seria uma hemorragia externa, em que você vai tentar estancar, fazer hemostasia local sob pressão. E aqui, olha uma situação de hemorragia interna. Aquelas manchas roxas que muitas vezes, pelo menos minha avó, minha mãe dizia muito, que tomou raiva, aí aparecem aquelas manchas, e é verdade. Quando você toma uma raiva, a sua circulação, a adrenalina está ali na sua corrente sanguínea, fazendo com que a sua circulação esteja intensa. E essa intensidade pode pressionar capilares e fazer com que haja ele se rompa. A gente sabe que o capilar ele é frágil, e aí vai se romper, certo? E aí vai extravasar sangue internamente. E olha como pode acontecer, olha o que pode acontecer. Né? Aqui provavelmente é um paciente que deve ter sofrido um acidente, né? E até ter o primeiro socorro emergencial deve ter extravasado bastante sangue, se é que não já está morto. Atenção! A hemorragia acontece mais frequentemente nas primeiras 24 horas após a cirurgia, certo? Então, olha, a hemorragia acontece com mais frequência em POI. E dependendo da intensidade, o cliente apresentará a sensação de desconforto, palidez intensa, mucosa descorada, você vai pegar aqui, ó, puxar aqui, ver como é que está a mucosa do globo ocular. Taquicardia, já expliquei que a taquicardia é o coração batendo com velocidade para compensar o sangue que está sendo perdido. Dispneia, que é a dificuldade respiratória, se você está perdendo sangue, está perdendo oxigênio. Sudorese intensa, pele fria e pegajosa, choque hipovolêmico, ou seja, a perda de sangue está chocando. Hipovolemia, pouco volume de sangue circulando. No caso de hemorragia interna, pode também referir dor, né? É algo que pode ou não acontecer, ok? Quais são os cuidados de enfermagem que a gente precisa ter? Os cuidados básicos de enfermagem. Que geralmente quando você tem uma hemorragia interna, quando o paciente está chocando, o médico vem logo em cima, né? Enfermeiro, médico, não fica só vocês. Vocês detectam o problema, comunicam e eles vêm para poder solucionar o problema. Observar a presença de sangramento no curativo e ou nas roupas de cama. Às vezes você vê pingos de sangue, que às vezes é da própria cirurgia. Então, tem que ficar atenta, certo? Às vezes, até o próprio curativo que fizeram, né, na incisão, tá frouxo, e aí faz um curativo compressivo. Qualquer sinal de aumento no sangramento deve ser comunicado com urgência à enfermeira ou médico. Na ocorrência de sangramento aumentado, a verificação dos sinais vitais é importante, pois pode indicar possível choque hemorrágico, certo? Então, não precisa ninguém nem mandar. Começou a você perceber que está tendo sangramento, vamos ver, porque às vezes até o sangramento nem é tanto por fora, mas pode estar ocorrendo mais intensamente por dentro. E aí os sinais vitais vai fazer com que você perceba isso, certo? Você vai ver um pulso muito rápido e fino, você vai ver uma hipotensão, ou seja, uma TA que está caindo, e uma temperatura também que está em queda. Certo? Então, assim, a ferida cirúrgica, quando chega logo, né?
você dá uma olhada, dá uma geral no seu paciente, levanta logo o lençol para ver como é que está essa ferida, certo? É importante que essa ferida seja averiguada. Bem, outra coisa muito frequente é a infecção. E hoje muito comum, né? E na ferida operatória não é menos comum. Aqui, ó, infecção da ferida operatória caracteriza-se pela presença de secreção purulenta do pus, que varia de clara inodora a pus espesso com odor fétido, com a presença ou não de necrose nas bordas da ferida. Fica as bordas pretas. Ó como ela tá essa aqui. Todo o local da cirurgia. E olhe que geralmente as cirurgias que são feitas em locais tipo articulação, que a movimentação e a dor é maior, há uma probabilidade dessa questão da infecção. Aqui ela supurando em um único pontinho, toda fechadinha, tá vendo? Sem ponto mais nenhum, mas um único local está supurando, né? E precisa ser drenado. E aí são vocês que, após o médico olhar, que ele fez, que ele olhou, viu o que está acontecendo, vocês vão fazer o curativo e, nesse momento aqui, fazer a drenagem dessa secreção é importante. Senão ela vai começar a acumular, vai piorar, certo? Aqui é um outro exemplo também. Ou seja, eu procurei colocar 3 exemplos, né, de infecção para que vocês vejam mais ou menos como é que elas se apresentam. Aqui outra. Aqui é a nível abdominal. Olha, abdômen é uma miséria. Abdômen é uma miséria. É muito fácil de distender, é muito fácil de acumular gases. É ali que você tem o sistema intestinal, né? E os gases, ó, é o inferno. Olha aqui, ó. Bem vermelho, distendido, certo? Se você apertar aqui, sai pus, né? Olha aqui as bordas necrosadas. Muitas vezes, isso aqui também é mais ou menos como se fosse uma evisceração, que a gente vai falar daqui a pouco. Às vezes, os pontos se abrem, ocorre uma descência, que é a abertura dos pontos. E aí, essas bordas aqui estão necrosadas, já é tecido morto. Nem que se você tente reaproximar essas bordas aqui, não vai resolver, certo? Então, às vezes, precisa fazer uma enxertia, né? Então, assim, essas bordas aqui já não pegam, já não sustentam mais se você for fazer uma sutura. Atenção! Quando ocorre um processo inflamatório, normalmente os sintomas se manifestam entre 36 a 48 horas após a cirurgia. Por que, Pro? Porque podem passar despercebido por conta das medicações que estão sendo tomadas, né? A antibiótico-terapia. Então, assim, é importante que se chame a atenção disso, porque muitas vezes a infecção fica mascarada por conta dos antibióticos. E aí, 36 horas, 48 horas depois, né, 2 dias depois, 3 dias depois, acontece a exteriorização, para que você observe o processo inflamatório, né? Aí pode ocorrer o que se chama de deiscência. O que é deiscência? É a abertura total ou parcial da incisão cirúrgica, né? Ela pode ser provocada por infecção, ela pode ser provocada por o rompimento da própria sutura, né? As pessoas que são obesas pode acontecer isso, né? Distensão abdominal por até acúmulo de gases, pode acontecer essa ruptura, ascite, ou seja, acúmulo de líquido, né, seja secreção ou não, e o estado nutricional precário do paciente, aquele paciente que o estado de saúde não está legal, que o sistema nutricional dele não está promovendo o processo de cicatrização, não está auxiliando. Vocês sabem, devem lembrar de nutrição, que o nutriente da proteína é o nutriente responsável pela plástica tecidual do ser humano, né? O que é isso? Plástica tecidual, a cicatrização. Se você tem uma deficiência, né, pode impedir que a cicatrização seja perfeita. E aí acontecer a descência. Ó para essa aqui, ó. A abertura, né? E essa abriu foi a incisão toda. Olha essa daqui,
ela tá fechadinha, aparentemente. Às vezes a cicatriz é por fora, você aparentemente tá cicatrizado e por dentro tá tudo aberto. E aqui só tem, ó, um pontinho só, que provavelmente pode estar eliminando algum tipo de secreção, certo? É por isso que muitas vezes em algumas cirurgias, a maioria das cirurgias gerais vem com um dreno, né, para exteriorizar a secreção. Isso aqui provavelmente está cheio de secreção, como aqui também, viu? Olha aqui a decência, outra abertura, às vezes abre tudo, pronto. Às vezes abre um pontinho só. Abrindo um pontinho só já é considerado decência, certo? E às vezes vocês vão ver aí na frente que tem a decência e que logo vem acompanhada da evisceração, que é a exteriorização de um ponto interno, de uma víscera interna, de um órgão interno, um pontinho só que seja, né? O que você consegue visualizar já é chamado de evisceração. Evisceração vem de vísceras, né? Tem até uma foto aí bonita que vocês vão gostar de ver, mas eu só coloquei para que você entendesse o que é o termo eviscerar, a sair das vísceras. Qual é o tratamento da decência? A lavagem, fazer uma lavagem local com solução fisiológica, lavar bem, né? Dar um pontinho no soro e fazer uma compressão para que o jato do soro faça essa limpeza. Podendo haver necessidade do cliente revisar os pontos cirúrgicos, isso o cirurgião vai fazer, ou o médico que está acompanhando. A troca do curativo pode ser ou não atribuição da equipe de enfermagem, às vezes o próprio médico quer ver, né? Ele quer acompanhar o processo de cicatrização, e aí não faça questão de você fazer não, deixe que ele mesmo faça. O tempo de permanência dos curativos fechados depende da rotina da instituição, certo? Então, muitas vezes, a gente hoje sabe que já existem alguns curativos que não há necessidade da troca dele todos os dias. E aí, a depender da instituição, coloca-se determinados curativos que essa troca não precisa acontecer, certo? Ou o tipo da medicação que está naquele penso é um tipo de medicação que pode ficar ali por o tempo que o médico determinar. Todos os curativos com saída de secreções purulenta, sanguinolenta, devem ser do tipo fechado. Nos casos de sangramento, indica-se o curativo compressivo. O que é um curativo compressivo? Você está percebendo que o seu curativo está sangrando um pouquinho, só tem um pontinho que está supurando. Na hora que você vai fazer, é como se você apertasse, vamos assim dizer, né? Você fecha e estica, bota como é que chama? A gás em cima, e o esparadrapo é que vai fazer essa compressão, é que vai ligar as bordas para evitar que ele se abra novamente. Mas tudo isso, gente, quem vai determinar é o médico. Ou, em caso de ferimentos que teve decência ou que está tendo evisceração, a enfermeira vai e faz o curativo, tá bom? Atenção! Os clientes que apresentam predisposição a desenvolver decência, ou seja, pacientes obesos, desnutridos ou que realizaram cirurgias abdominais extensas, devem ser orientados quanto à importância da alimentação hiperproteica. Olha o que eu disse nesse instante, ou seja, é a alimentação rica em proteína e rica em vitamina C, pois esses elementos nutricionais aceleram o processo de cicatrização e estimulam os mecanismos de defesa do organismo, certo? Então, é importante que você estimule ao seu paciente como é que se diz? A alimentação, certo? É por isso que quando termina, logo a cirurgia, a nutricionista é que vai estar encarregada, primeiro, de liberar ou não a dieta e também de formular essa dieta para esse paciente. Cada tipo de cirurgia tem dietas específicas e para cada dieta tem uma evolução específica. Ela é líquida, semilíquida, pastosa e vai aumentando. Ela vai ser branda e depois ela vai colocando as proteínas de uma forma assim, de uma forma, como é que se diz? Crescente, certo? Carboidrato e por aí vai, certo? Mas isso é a cargo do nutricionista. Seu papel é estimular o seu paciente a fazer as refeições.
Olha aqui uma evisceração, olha aqui, claro, evidentemente, gente, que isso aqui é um cadáver, viu? A evisceração é exatamente a saída das vísceras, né? E aí você tá vendo aqui, não é? O intestino todo pelo lado de fora, isso é uma evisceração. E aqui do lado eu coloquei como se fosse uma incisão em que você, ó, a decência houve, abriu. Pronto, e você já tem um orifício que você pode estar vendo algum tipo de órgão interno. Já é considerado uma evisceração, certo? Aí o médico, o cirurgião tem que ver, avaliar, para ver se há condição aqui de uma sutura tradicional, ou se só um curativo compressivo pode resolver. Olha aqui de novo, aquela mesma gravura, né? E a necrose tecidual das bordas, em que a aproximação dela já não vai resultar muito efeito. Por quê, Pro? Porque aqui é tecido morto. Tecido morto com tecido morto não promove cicatrização, né? Às vezes até aqui vai ter que fazer uma enxertiazinha, né? Ou vai torcer que a medicação, que os curativos, haja uma proliferação dos tecidos que vão formar uma cicatrização, né, mal feita, né? Mas que o processo de cicatrização vai ser pela formação de células, né, que formam o tecido de cicatrização. Vai começar aqui a surgir células, outras, e vai fechar esse orifício aqui. Mas a cicatrização pela aproximação das bordas chama de tecido de granulação. Estava tentando lembrar o nome das células daqui. O tecido de granulação vai começar a acontecer aqui com o auxílio das medicações e dos curativos e fecha. É como se você chegasse dentro de um buraco e colocasse ali no buraco cimento, brita, certo? Mas pegar esse lado de cá e juntar com o lado de cá já não vai poder mais acontecer, certo? Nem anestesia pega mais aí, ok? Olha, esse aqui era nosso último slide, certo? Eu vou colocar um vídeo para vocês já já, viu? Um beijo no coração de vocês.